Dilatação de sólidos. 3 tipos de dilatações, né? As dilatações de sólidos. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Vamos entender, primeira coisa, que a gente está trabalhando com sólidos. Tá? Sólidos. Sólido é uma estrutura que tem uma chamada rede cristalina, e essa rede cristalina ela é bem definida, certo? Vou desenhar aqui um cubo representando a rede cristalina de alguma molécula, de algum corpo sólido, né? Tá? Tá uma estrutura bem definida, as moléculas são mais compactas em comparação aos líquidos e aos gases, e elas, à medida que nós fazemos, né, colocamos uma determinada variação de temperatura, esse corpo pode ou aumentar, que a gente chama de dilatar, né? Ou diminuir, que a gente chama de contrair, ou de comprimir de tamanho. Nós temos uma exceçãozinha que é as substâncias anômalas, mas vamos deixar, por enquanto, isso em aberto. Tá? Nós vamos considerar como se elas não existissem agora. Tá? Mas está aqui registrado. As substâncias anômalas. Mas eu posso até fazer um breve comentário, por exemplo. Em geral, quando a gente aumenta de temperatura, tem a temperatura, a gente aumenta de temperatura, em geral, para substâncias que não são anômalas, aumentou de temperatura, o volume tende a aumentar. Tá? Para essas substâncias anômalas, por exemplo, um exemplo bem legal é a água, e aí eu vou fazer só uma aula específica para o comportamento anômalo da água. Para a água, quando a gente aumenta a temperatura de 0, tem que ser essa temperatura aqui na água, de 0 para 4 graus, ó. E daí a gente, quando aumenta de temperatura, né, está aumentando, né, de 0 a 4, nesse intervalo, o volume, ao invés de aumentar, ele diminui. Então a gente vai depois fazer só uma aula sobre esse comportamento anômalo da água, tá? Voltando aqui. Então, em geral, à medida que nessa variação de temperatura acontece, esse sólido ele muda de tamanho. Ele tende ou a aumentar, na medida que a gente aumenta de temperatura, ou diminuir ou contrair na medida que a gente diminui de temperatura. Então, aumentar é quando a gente aumenta de temperatura em geral, e diminuir é quando a gente diminui a temperatura, né? Beleza. Então, a gente vai começar essa aula pela dilatação linear. Depois, superficial. Por último, volumétrica. Se a gente comparar esses nomes, ó, linear, superficial e volumétrica, a gente pode separar em dimensões. Aqui só tem uma dimensão, que é a dimensão de comprimento, né? Tem uma barra, uma barra aqui, que ela tem um certo comprimento, né? E aí a gente vai trabalhar essa dilatação linear, que a gente vai explicar já já. Superficial, a gente vai já estar em 2 dimensões. E aí não será uma barra, né? Só um filete de comprimento, será uma barra mesmo, uma chapa. Que aqui agora tem uma área, uma certa área. Nesse outro caso, aqui em cima do linear, a gente vai tratar apenas o comprimento. Mas observa que aqui no superficial, ó, ver se eu consigo. No superficial, os lados desse retângulo aí que tem a área, que é uma chapa, ele também tem comprimentos. Então quer dizer que numa datação superficial, a linear faz parte, ó. Tem aqui o comprimento, tem a largura, o comprimento e a largura, né?
comprimento e largura dessa chapa daqui, formando a área. E daí superficial. E a linear não, é só o lado, né? Só o comprimento mesmo, ou a largura por si só. A volumétrica, né, como o nome já está dizendo, é o volume. Então, ele vai variar o volume. A gente tem volume aqui. Pega aqui um cubozinho. Tá? Esse cubozinho, ó, tem um volume. Então, a gente tem a linear, que é só o comprimento, o superficial, que tem a área, né? E a volumétrica, que são 3D, e a gente, portanto, tem o volume. E daí 3D por quê? Porque a gente tem comprimento, a gente tem a largura, chama a largura de A, ou vou chamar a largura de L. Eu vou manter as mesmas definições que a gente fez para o superficial. Então, aqui eu estou chamando de comprimento. O comprimento aqui foi L. E a gente tem aqui a largura. E a gente tem a altura. Como essas três dimensões que eu estou colocando aqui, para esse caso, estão sendo diferentes. Se for diferente, a gente está trabalhando com paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Que tem um volume multiplicando essas três. É o comprimento, a largura vezes a altura, beleza? Mas aí, em geral, a maioria dos casos, a gente faz sendo cubozinho, né? Bonitinho. E depois a gente vai... Eu estou falando agora, mas mais na frente eu vou falar de cada um específico. Vou começar pela superficial. Então, é um cubo, ou seja, cada dimensão, ó, é a mesma. Isso aqui é um cubo, né? Todas as dimensões são iguais, né? Só abrindo parênteses. E aí o volume é só A vezes A vezes A, que a gente pode representar por A ao cubo, beleza? Aqui, se for igual, é a área daqui, ó, nesse caso, é L vezes L. Então, a gente tem basicamente isso. A gente vai estudar na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou mostrar a dilatação linear, só essa daqui especificamente. Depois eu vou mostrar a superficial, depois a volumétrica. Mas o que você tem que ter em mente é que esse assunto vai tratar isso. Vai tratar a dilatação desses sólidos, dessa rede cristalina que compõe o sólido. Então, essa rede cristalina, que é o próprio sólido, ela pode aumentar de tamanho à medida que aumentamos de temperatura, ou pode diminuir de tamanho à medida que diminuímos de temperatura. E isso tem aplicações no nosso dia a dia, que nós vamos ver, tá bom? Lembrando que existem as substâncias anômalas, onde eu vou fazer um vídeo aula específico e específico para a água, tá certo? Beleza? Fique com Deus e até a próxima aulinha.